Graças a paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo de número 3. Assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: e todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Tanto vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Fugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, se quem tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e prostrai-vos contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz. Meu Deus, meu Pai, graças te rendemos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Te louvamos, meu Pai, por tão grandioso privilégio que temos de estar na tua casa, com a tua palavra aberta diante de nós, podendo, Senhor, estudá-la e buscar do Senhor a nossa orientação. Meu Deus, dá-nos graças, Senhor, para que possamos hoje, Senhor, sermos abençoados com a tua voz. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos olhos, meu Deus. Não permitas, meu Pai, que a tua palavra entre nos nossos ouvidos, mas fuja das nossas mentes e do nosso coração. Não permita, Senhor, que as preocupações do dia a dia nos tirem dos pés do Senhor. Dá-nos graça, Senhor, de humildemente ouvirmos a sua voz. Quebra, Senhor, os nossos corações. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. O pessoal que é nerd já sabe do que eu estou falando. Os personagens mais conhecidos de Stan Lee era um garoto chamado Peter Parker, mais conhecido como Homem-Aranha. Ele tinha um tio e um pouco antes de falecer o tio dele disse isso para ele:
grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Eu gostaria de parafrasear o tio Ben hoje. O princípio não é que com grandes poderes vêm responsabilidades, mas com grandes privilégios vêm grandes responsabilidades. Às vezes nós não observamos de forma concreta os privilégios que nós temos, principalmente os privilégios espirituais. Às vezes nós os temos de forma muito simples, muito fácil, e por isso mesmo nós achamos que eles são de menor valor. O privilégio de podermos nos reunir na casa do Senhor, o privilégio de termos pastores por perto, o privilégio de termos alguém que nos entregue a palavra do Senhor, não só em nossas mãos, mas também em nossos ouvidos. Esses privilégios todos, meus irmãos, muitas pessoas no mundo gostariam de ter, mas são privados disso. Quantos irmãos estão reunidos pelo mundo hoje e gostariam de ter em suas mãos uma Bíblia e não possuem? Gostariam de ter alguém que as explicasse e não possuem? Quantos irmãos não têm esses privilégios? Nós temos. O princípio por trás disso é que quando nós somos tão privilegiados, temos acesso de forma tão abrangente às graças do Senhor, nós deveríamos nos sentir por conta disso ainda mais responsáveis pelas nossas vidas. E é isso que o profeta Amós está declarando aqui no capítulo de número 3. Amós, meus irmãos, como ele mesmo vai dizer mais tarde, não é um profeta como ele pensava. Ele, na verdade, disse: eu não sou profeta, eu não fiz escola de profeta. Então, mais ou menos, ele está dizendo: eu não sou pastor, não fui ordenado, nem fiz SPN. Mas o Senhor me tirou de uma fazenda. Ele diz: eu sou basicamente colhedor de sicômoro e cuidador de animais. Era um agricultor. Diz: o Senhor me tirou de lá. E incrível, porque o Senhor tira esse homem de dentro de uma fazenda, lá na região de Judá, e leva esse homem para a região de Samaria, o reino inimigo de Israel. Israel havia se dividido em dois países desde a época de Roboão, filho de Salomão. E ele é levado para lá para denunciar não só os pecados de Israel, mas no capítulo 1 tem uma lista enorme de pecados de várias nações, e o Senhor o tempo todo condenando. Capítulo 1 e parte do capítulo 2 é conhecido como armadilha de Amós. Ele começa de bem longe, os irmãos viram isso, a partir do versículo 3 do capítulo 1. Ele começa sempre com a expressão: por 3 transgressões, por 4 eu não vou sustar o castigo. Ele vai para Damasco, no versículo de número 3, ele passa por Gaza, no versículo de número 6, falando que vai eliminar o povo de Edom. Ele passa no versículo 9 por Tiro, ele vai para Edom no versículo 11, ele vai para Amon no versículo 13, ele finda chegando em Judá, no versículo de número 4 do capítulo 2. E até aí estava tudo bem. Mas no versículo número 6, ele chega em Israel, em Samaria, e lá diz a mesma coisa: por 3 transgressões de Israel, por 4 não sustarei o castigo. Até agora, o povo de Israel até que concordava, dizendo: essas nações são mais mesmo, eles precisam ser castigados. Quando chegou em Judá, eles podiam ter dito: muito bem, esse povo é tudo cheio de si, arrogante, acho que são bons, eles devem ser castigados mesmo. Chegando neles, agora fica um pouco mais difícil, porque o Senhor aponta as suas armas contra Israel e diz: eu vou castigar vocês. O motivo pelo qual o Senhor pretende castigar Israel é porque Israel estava vivendo um momento complicado de exploração dos pobres. Estava havendo um crescimento econômico, mas esse crescimento econômico estava trazendo junto a exploração dos mais pobres, de forma que a violência tinha crescido, a injustiça tinha crescido, a pobreza tinha crescido, enquanto outros estavam extremamente ricos, vivendo numa vida muito boa. O texto vai nos falar, no capítulo 3, de casas de marfim, de verdadeiros castelos. Era assim que estava vivendo o povo. De repente, o Senhor levanta uma palavra contra Israel e diz: eu vou destruir vocês.
E não adianta vocês ficarem agoniados, não, porque no final das contas, versículo 14, até o valente vai correr feito frouxo. Não vai sobrar ninguém, e eu vou pegar a todos. A pergunta que se faz é, por que Deus quer destruir assim Israel? E quem é Amós para falar alguma coisa contra esse povo? Daí então, a partir do capítulo 3 agora, nós temos o juízo de Deus contra Israel. E ele vai gastar 3 capítulos com 3 mensagens para Israel, 3 mensagens de condenação. Nessa primeira mensagem do capítulo 3, ele vai explicar o motivo pelo qual ele vai destruir Israel. Na segunda mensagem, a partir do capítulo 4, ele vai começar a mostrar a Israel quais são os motivos das acusações que ele tem contra Israel. Por último, lá no capítulo número 5, ele vai trazer uma lamentação sobre a destruição de Israel. Em cada uma dessas mensagens, ele começa com a expressão, ouvi a palavra do Senhor, ouvi esta palavra. Aqui, meus irmãos, em específico, nessa primeira mensagem, ele começa a nos mostrar algo que é muito importante para que entendamos, que faz parte de todo o contexto da forma como Amós escreve. Ele é alguém do interior, ele é do meio do mato. E quem é do mato sabe que a gente só costuma falar por meio de metáforas próprias do mato. Então a gente finda pegando muito exemplo de lá. E ele já comparou o Senhor com o leão no versículo número 2 do capítulo 1. Ele falou que o Senhor rugirá de Sião. Parece que leão faz parte muito do cotidiano de Amós, porque em todo tempo ele só fala de leões. Isso porque ele cuidava de rebanhos. E quem cuidava de rebanhos tinha que enfrentar leões o tempo inteiro naquela região, porque havia muitos leões naquela região. E ele compara o Senhor Deus a um leão. E ele disse no versículo 2 que o Senhor rugirá de Sião. No capítulo 3, é a hora que o Senhor vai rugir em Sião. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje. Leão de Judá rugiu. Quando o leão de Judá ruge, meus irmãos, nós podemos levantar no texto 3 questões. A primeira questão está aí nos versículos 1 e 2. Deus salvou, quem não será grato? O texto começa dizendo assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. Ele aponta as suas armas especificamente para Israel. Lembrem, estão divididos em 2, Judá e Israel. Mas no mesmo tempo que ele aponta as suas armas para Israel, dizendo, escutem os filhos de Israel. Em seguida ele abrange para falar que essa mensagem alcança também Judá. De certa maneira, queridos, ele aponta para todo o povo de Deus e diz, essa mensagem, cuidado, não é para não crentes. Essa mensagem, cuidado, não é para os ímpios, para os pagãos. Pelo contrário, essa mensagem é a mensagem para o povo de Deus, para o povo da aliança. Essa mensagem em especial é para o povo a quem Deus salvou. Por isso, meus queridos, logo de cara, ele começa a nos mostrar que são os salvos, aqueles que foram alvos da sua graça, que estão no alvo dele. Versículo 1 ele diz, são as famílias que ele fez subir da terra do Egito. O Senhor faz questão de lembrar aqui que essa palavra é para o grupo que foi salvo do Egito. Isso nos mostra, em primeiro lugar, que o povo não saiu do Egito por conta própria, porque quis. Note que a expressão é, foi ele que fez subir. A salvação de Israel foi por graça, meus irmãos. O Senhor gratuitamente os salvou, os tirou da terra do Egito, eles não podiam fazer absolutamente nada. E de repente ele chega agora e diz, eu tirei vocês de lá, eu tirei vocês do Egito, eu fiz vocês saírem de lá. Isso nos lembra, meus irmãos, de que em todos os aspectos, a salvação nas Escrituras nunca é um ato humano, sempre é um ato divino.
O próprio Jesus nos disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. De forma que, no final das contas, diz o apóstolo Paulo, nenhum de nós pode se vangloriar na presença de Deus, porque foi o Senhor que nos tirou do Egito, foi o Senhor que nos tirou da perdição, foi o Senhor que nos salvou. Ele diz: eu salvei vocês. De graça. E eu fiz isso com mão forte. Note, queridos, que ele não precisou de ninguém. Por isso mesmo, por diversas vezes, o Senhor, ele pode e vai se gabar, dizendo: eu sozinho fiz isso. Quem libertou Israel não foi a artimanha e a inteligência de Moisés, não foi a capacidade que ele possuía de liderança ou de planejamento, mas quem tirou foi o Senhor, primeiramente com 10 pragas, depois impedindo que Faraó os alcançasse com a coluna de fogo, depois abrindo o mar inteiro para eles passarem, depois os sustentando por 40 anos com comida e com água e com proteção. O Senhor os livrou completamente. Ele chega agora e diz: eu salvei vocês. Eu salvei vocês. Não só isso. Versículo 2. Que vocês não mereciam e não tinham nada de especial para eu fazer isso. De forma que essa salvação que o Senhor proporcionou não tinha nada de especial em Israel para que ele fizesse isso. Versículo número 2, ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. É impressionante, queridos, porque de repente ele chega agora e diz: eu podia ter escolhido qualquer um no mundo. Eu tinha todas as famílias da terra à disposição. Eu tinha de todos os lugares gente para poder tirar de lá, mas não, eu escolhi uma família em específico, lá de Ur dos Caldeus. Eu escolhi Abraão. Por isso mesmo ele diz: não havia nada em vocês, e eu escolhi vocês. A expressão que ele usa aqui para eu vos escolhi é a expressão para eu vos conheci. É a mesma expressão que é usada, por exemplo, lá no livro de Levítico, quando ele diz: eu te conheci no deserto. É a ideia de um amor íntimo, de amar de forma relacional, um amor de marido para com mulher. Diz: eu me casei com vocês lá. Todas as famílias da terra eu escolhi justamente vocês. Notou que parece uma imagem de um jovem procurando uma esposa? Todas as mulheres do mundo, ele escolhe somente uma para ficar com ela. Diz: de todas as famílias que existiam na terra, eu escolhi justamente vocês. E não somente isso, ele diz: eu escolhi somente vocês, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. E agora ele vem dizendo: vocês têm responsabilidades nisso. Note, queridos, que ele começa com uma lista enorme de privilégios. Ele começa dizendo: eu salvei vocês, só eu fiz isso. Eu fui lá e resgatei vocês. Eu podia ter escolhido qualquer um, mas eu escolhi justamente vocês. Vocês foram alvo do meu amor, e por isso mesmo ele diz: eu vou punir vocês. Ele começa a nos mostrar, meus irmãos, que o fato dele ter salvado Israel do Egito, dele ter escolhido esse povo para ser o seu povo, o povo santo, por ter dado a esse povo tantas bênçãos, privilégios, de ter a palavra de Deus. Ninguém no mundo tinha as revelações de Deus como Israel possuía. Israel possuía a lei, Israel possuía profetas, Israel possuía sacerdotes, Israel possuía um sistema de adoração. Ele diz: eu dei a vocês as condições de se relacionarem comigo. No entanto, a forma como vocês se portaram foi uma forma pecaminosa, e que por isso mesmo eu tenho completo direito de punir vocês. Israel, meus irmãos, tinha sido eleito. Eleito não é sinônimo de salvo para sempre, pecando quanto der. Vocês tinham responsabilidades por terem sido eleitos. Esse é um grande erro que muitas vezes os presbiterianos cometem. Eu sou salvo. E se eu sou salvo, está tranquilo, está de boa.
que ele coloca aqui, queridos, de que ele nos dá muitos privilégios, muitas bênçãos, mas quanto mais bênção você tem, mais responsabilidade está sobre a sua cabeça. E o que ele requer de cada um de nós é que nós sejamos santos com base na revelação que ele nos deu. Nos deu muitos privilégios, e ele agora diz: e por vocês terem desperdiçado esses privilégios, por vocês não valorizarem esses privilégios, e justamente romperem com a minha aliança, quebrarem a minha aliança e praticarem iniquidade. Essa é a expressão que ele usa: praticar iniquidade, quebrar a lei do Senhor. Eu agora vou punir vocês. Queridos irmãos da Igreja do Lago da Paz, o Senhor deu muitos privilégios a cada um de vocês. O Senhor deu privilégios a nós. Você podia ser um completo ignorante a respeito de Deus. Você podia ter nascido em um lugar no meio do mato e nunca, durante toda a sua vida, ouvir a expressão Jesus. Você podia nunca ter tido acesso a nada. Você poderia ter nascido num lugar onde ninguém jamais ia chegar com o evangelho até você. Mas você nasceu no Recife. Alguns nasceram com pais já convertidos. Muitas pessoas no mundo não têm nenhuma Bíblia. O Senhor colocou uma Bíblia na tua mão e você sempre tem Bíblias novas. Muitas pessoas no mundo nunca ouviram uma pregação sequer, nunca ouviram falar sobre Jesus, e você tem semanalmente, diariamente, condições de ouvir o Senhor falando contigo, seja lendo as Escrituras ou ouvindo pregação. O Senhor tem dado pastores a essa igreja por décadas. O Senhor tem falado com você por décadas, tem instruído você, tem te dado condições de ter livros, de ter bons pregadores, de boa exposição das Escrituras por anos e anos. Vocês têm muitos privilégios, e porque vocês têm muitos privilégios, irmãos e irmãs, o Senhor nos dá muitas responsabilidades de santificação. Está ruim para vocês? Imagina para mim. O Senhor me tirou lá do sertão da Paraíba. Eu era tão feliz na minha ignorância, e o Senhor me deu privilégios de estudar as Escrituras. E às vezes a pessoa diz: coisa boa, né? Eu vejo um texto como esse, diz: que coisa assustadora, Senhor. Como é assustador, o Senhor nos dá da tua palavra e nos dá a capacidade e profundidade para estudá-la e entendê-la com tantos privilégios, e de repente o Senhor diz: e por que você não vive? E por que você não vive como eu quero que você viva? Porque a sua santidade é tão capenga e a sua forma de viver é tão pecaminosa. A igreja do Senhor tem sido privilegiada desde a salvação até a sua instrução, mas de repente ele chega agora e diz: eu vou punir vocês, porque vocês não vivem de modo digno da sua vocação. Efésios capítulo 4, versículo 1. Não vivemos, meus irmãos, no mundo como sábios, santos, salvos. Isso é muito mais pesado para nós. Ah, pastor, mas não existe pecadinho nem pecadão. Existe, meu irmão. Tem inferno mais quente. Tem alguns que serão mais torturados, sim. Os crentes. Os pecados dos crentes são mais graves porque são pecados conscientes. Os pecados dos crentes são mais graves porque eles tiveram muito mais bênção do que os ímpios. Os pecados dos crentes são mais graves porque inclui, além da iniquidade, a ingratidão, uma revolta consciente. Os crentes no inferno sofrem muito mais porque eles sabem exatamente porque estão ali e de por quantos anos ouviram a pregação e não se renderam a Cristo. Privilégios trazem conosco muitas responsabilidades. O leão de Judá rugiu. E a primeira questão levantada quando o leão de Judá ruge é que se Deus salvou,
quem não será grato? Mas em segundo lugar, Deus falou, quem não há de pregar? Versículo de número 3. Ele começa com uma expressão bem interessante que vocês provavelmente já ouviram. Esse versículo diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. A ideia aqui é planejamento de uma viagem. E quando se vai planejar uma viagem com alguém, eu não sei se você já fez uma viagem com dois carros, alguma coisa do tipo, não dá para simplesmente sair e ir embora. Precisa parar e fazer alguns acordos. E de repente chega um e diz: a viagem é muito longa, a gente tem que parar em tal lugar e tal lugar para comer, para ir no banheiro. A viagem é muito comprida, a gente tem que dormir em algum lugar, vamos dormir em qual cidade? Dependendo da distância, que horas a gente vai sair, vamos sair de madrugada, vamos sair depois do café, depois do almoço é melhor. E precisa traçar todo um projeto. O problema é que se os dois começarem a disputar muito e dizer: não, eu não consigo acordar de manhã, eu vou sair um pouquinho mais tarde, e tem aquele famoso atraso, vamos sair de 6 horas, lá para as 10 horas a gente sai. E começa aquela confusão, se não houver acordo no planejamento da viagem, não dá para ter a viagem. Parou para pensar? Fazer uma viagem até Garanhuns, aí um quer parar em Gravatá, o outro quer parar em Bezerros, o outro quer dar uma passadinha em Caruaru, e de Caruaru ele quer dar uma passadinha lá em Santa Cruz, porque quer comprar umas camisas, para depois ele descer, aí tem uma bifurcação, a gente não sabe se a gente vai para o Lajedo ou se vai para o Tacaimbó. Aí fica, como é que faz junto? Eles não vai junto, faz assim, você vai e eu vou, a gente se encontra lá. De repente o Senhor olha para o seu povo e diz: não dá para andar junto quando não temos um planejamento em comum. Por isso mesmo vocês deviam saber que existe um negócio chamado causa e consequência. Se quer andar junto, tem que abrir mão e concordar com o plano. É por isso que a partir do versículo número 4, ele vai trazer uma série de perguntas. As perguntas vêm sempre em pares, uma combinando com a outra. Ele começa com perguntas que dizem respeito ao campo, até chegar na cidade. É claro que ele vai começar com o leão. Mas ele começa com coisas muito simples, mas todas as perguntas, a resposta sempre é não. Elas são feitas para que não haja uma segunda resposta. Só existe uma resposta. E essas perguntas em pares é para que a gente entenda que existe um negócio chamado causa e consequência. Ele já disse nos versículos 1 e 2 que existem privilégios no povo de Deus e que o Senhor está nos tratando conforme esses privilégios que Ele nos deu. Agora Ele quer nos mostrar que isso é válido e que a mensagem dele é justamente de causa e efeito. Nota, ele começa pelo campo, versículo de número 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Aqui nós temos uma disputa dos biólogos. Pastores biólogos são terríveis. O leão ruge para paralisar a sua presa. Desculpa, mas eu nunca ouvi falar disso. Na verdade, ele ruge quando ele pega a presa. Ele a ataca e a segura, ele solta um rugido. E fica com esse mesmo rugido enquanto está comendo para que ninguém se aproxime. O que o texto está dizendo aqui é uma conexão entre rugir e a presa capturada. Notem, ele diz assim, ele tem uma presa, se ele não tiver a presa, ele não vai rugir. Então, se você escutou um leão rugindo, significa que a ovelha já está morta. Acabou. Mesma coisa do leãozinho aquele. Se o leãozinho está rugindo lá no covil dele, não tenha dúvida, ele já está com a ovelha lá. A consequência da captura do animal é o leão estar rugindo. Versículo 5, outra imagem. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha? Quando é que uma ave vai cair numa armadilha se não botar armadilha lá para pegá-la? Não vai cair, porque não tem armadilha. Logo ele diz,
levantar-se ao laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa, essa era uma forma de captura. Aqui fica um pouco complicado saber que tipo de armadilha era essa, porque a gente tem a expressão aqui, o laço, mas podia ser alguma coisa parecida também com uma arapuca. E a arapuca é uma coisa interessante, que quando você monta a arapuca, ela fica parecendo uma pirâmide lá, grandona. Quando você chega que ela está desarmada, você não parte do pressuposto que ela desarmou sozinha. Você parte do pressuposto que tem alguma coisa lá debaixo. Então você vai devagar com a mão, você parte do pressuposto que se ela caiu, é porque tem um passarinho debaixo. Note a causa e consequência. Ele diz, não tem como um passarinho cair numa armadilha que não existe. Mas se a armadilha estiver desmontada, se a armadilha estiver disparado, a gente parte do pressuposto que tem um passarinho ali. Tem como o passarinho cair numa arapuca que não existe? Não tem. Tem como a arapuca estar desarmada e não ter nada debaixo? Também não tem. Ele então, no versículo de número 6, sai do campo, do jeito que ele fez, e vai para a cidade. E a imagem da cidade é um pouco diferente. Ele diz assim, tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Essa ideia aqui é porque a trombeta era uma espécie de alarme na cidade. Era um alarme, geralmente, para catástrofes, para alguma coisa muito ruim que estava acontecendo. Então, ao ouvir uma trombeta, era mais ou menos como ouvir uma sirene de mísseis. Vocês ouviram o tempo inteiro no jornal os ataques lá em Israel, e enquanto estava foguete voando, você ouvia uma sirene de fundo. Lembram? Tinha uma sirene de fundo, aquela sirene de mísseis. Era assim que funcionava um vigia. Ele ficava em cima da torre de olho. Vem chegando um exército para atacar a cidade. O que é que ele faz? Toca a trombeta. O que é que você sabia? A trombeta nunca era tocada por uma coisa boa. A trombeta sempre era tocada porque tinha uma coisa muito, mas muito ruim que ia acontecer e que todo mundo na cidade tinha que correr para tentar descobrir o que era, para então se preparar para isso. De forma que quando a trombeta tocava, as pernas tremiam, não tinha para onde correr. Porque você já sabia que vinha alguma coisa ruim por aí e que a morte podia estar encostando. Ele chega e diz, tem como tocar uma trombeta na cidade e a cidade inteira não ficasse tremendo? Não tem. Por isso a segunda expressão. Ele diz, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? A expressão aqui não é que o Senhor é o autor do mal moral, não é isso. Mas é do mal como acontecimentos, como eventos, como uma coisa ruim que vai acontecer. Por um acaso acontece alguma coisa ruim na cidade, sem que Deus esteja efetivamente conduzindo essa coisa ruim, seja ela uma enchente, seja ele um incêndio, seja um ataque, acontece alguma coisa na cidade sem que o Senhor esteja conduzindo. Eu quero que vocês notem como ele vai trabalhando causa e consequência. Ele começa dizendo, o animal rugindo, o leão rugindo é porque tem uma presa. Uma armadilha disparada é porque tem um passarinho por ali. Uma trombeta tocando, todo mundo fica com medo. Nenhuma coisa de ruim acontece numa cidade sem que o Senhor esteja agindo. Eu sei que o pessoal pensa assim, o que acontece de ruim comigo é Satanás que faz. Estou cheio de dívida, a culpa não é de usar o cartão feito um doido. Essa é o demônio devorador. Gafanhoto. Não é? Estou todo enrolado com as provas da faculdade, do colégio e tal. A culpa não é minha que procrastinei. A culpa é do universo que está conspirando contra mim. Não é? Entender aqui que ele chega agora e diz, não, meu filho, não é o Satanás que está fazendo isso. Diz, é Deus. É por isso mesmo que, como causa e efeito, versículo 7, ele para agora para explicar. Ele diz, eu preciso explicar uma coisa sobre causa e efeito para você. Ele diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A intimidade do Senhor é para os que o buscam. E quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, lançando fogo do céu, ele olha para os lados e diz, posso esconder um negócio desse de Abraão?
Abraão, meus irmãos, teve um privilégio enorme, foi chamado de amigo de Deus. E Deus ia causar uma destruição muito grande na cidade vizinha, não ia pegar Abraão, não ia alcançar Abraão, não. Mas ele chega e diz: eu não posso esconder uma coisa tão grande assim de Abraão, eu vou contar para ele. Amós chega agora e diz: o Senhor nunca faria uma coisa tão grande sem primeiro dizer aos seus profetas. Pode parecer, queridos, uma coisa muito cruel, avisar que vai fazer antes de fazer, mas não é. É um ato belíssimo de amor. O Senhor demonstra amor pelo seu povo, justamente avisando antes de fazer. Pode parecer uma tortura, o pai dizendo assim para o filho: não faça isso, senão eu vou te dar uma surra. Coisa feia, não é? Torturando o bichinho, vai ficar todo traumatizado. Ele vai ficar traumatizado se você não cumprir as promessas. Se você disser que vai dar uma surra e não der, aí ele fica traumatizado, ele fica pensando assim: papai é mentiroso, mentirosa. Você prometeu? Cumpra. E adivinha o que é que Deus faz? Ele cumpre. Sabe o que é bom? Ele dá um aviso com antecedência dizendo: vou fazer isso. Ele basicamente estava dizendo para Israel: quando chegar em casa a gente vai conversar. Daqui a pouco a gente vai ter uma conversinha. Está dizendo: eu estou avisando com antecedência. Porque Deus sempre avisa os seus profetas os seus segredos. Amós olha para eles e diz: vocês acham que eu sou um boiadeiro? E eu sou. Vocês acham que eu não tenho competência? E eu sei que não tenho. Eu não sou ninguém especial. Eu não sou um profeta dos grandes, verdadeiros, imponente, que estudou em escola de profeta. Não, eu não sou. Eu sou só um boiadeiro. Mas o Senhor revela os seus segredos aos seus servos. E se o Senhor há de falar comigo, Ele quer falar com vocês. Por isso mesmo, versículo 8, ele diz: eu ouvi o rugido do Senhor. Rugiu o leão, eu ouvi o rugido dele. Quem não fica com medo quando escuta o rugido do leão? Quem não fica assustado ao ouvir o rugido do leão? Ao ouvir, meus irmãos, o rugido do leão, não tem quem não fique arrepiado. Você fica logo assustado. Ele dizia: eu ouvi. Por isso mesmo, olha o final do versículo. Ele diz assim: falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Eu quero que você note que Amós não tem uma palavra dele. Você acha que ele tem prazer em ir para Israel e falar lá? Ele não tem. Ele não tem nem vontade. Ele diz: o Senhor me tirou da frente do rebanho. O Senhor me tirou. Não queria ir, não. O Senhor me tirou de lá, me mandou. Mas eu ouvi o rugido do leão e é impossível não replicá-lo a vocês. O Senhor falou para eu dizer e eu preciso dizer. Ele chega e diz: não importa o que vocês acham do pregador, não importa o que vocês acham da forma como ele prega, não importa se vocês acham que se ele é competente ou não, não importa, se o Senhor falou, ele precisa replicar essa mensagem. Queridos, ele nos lembra aqui de que a pregação da palavra, ela é uma obrigação aos pastores, porque se Deus fala, a gente precisa reverberar essa mensagem. Nós só somos eco, só isso, só eco. É por isso que ele diz: não importa se vocês gostam ou não gostam de me ouvir, não importa se vocês me acham legal ou não, não interessa. Existe um princípio de causa e efeito. Deus fala, eu replico o que ele falou. Logo, quando o leão de Judá ruge, quem é que não vai reverberar esse rugido? Quem é louco de não replicar essa mensagem? Que nos leva, meus irmãos, a uma terceira questão. O leão de Judá rugiu. A terceira questão é: se Deus julgou, quem não temerá? Versículo 9. Chega agora e diz: fazei ouvir isto, os castelos de Asdod,
os castelos da terra do Egito. Ele não fala da Assíria. Canto nenhum ele vai falar da Assíria. Ela fica o tempo todo escondida no texto. Ele vai falar de outros lugares. Mas é triste aqui quando ele chama testemunhas. E sempre que o Senhor vai julgar Israel, ele chama testemunhas. Ele já chamou céus e terra. Ele vai falar exatamente isso. Se ajuntai-vos montes de Samaria. Juntem os montes para ver. Mas agora ele chamou dois lugares. Primeiro, Asdod, cidade dos filisteus. Veja, ele olha para o povo ruim, que são os filisteus, que massacravam Israel, que só deixaram de massacrar. Lá na época de Davi, ele olha para os filisteus e diz: venham os filisteus, dê uma espiada no que está acontecendo aqui. Mas não só os filisteus, venham os do Egito também. Vocês todos que foram alvo da justiça de Deus. Ele chama cidades ímpias, ele chama um povo ímpio para que já foi alvo do castigo de Deus, para que eles testemunhem a forma como o povo de Deus se comporta. Olha que coisa terrível. Venham os filisteus, venham os egípcios, montes de Samaria, fiquem em pé e olhem. Vejam, o texto diz, grandes tumultos que há na região de Samaria e a opressão que há no meio dele. Ele não está dizendo, vejam o castigo que eu vou falar, vejam a bagunça que eles estão fazendo. Vejam a confusão, a vida deles. Não se enganem, meus irmãos. O mundo, os ímpios, estão de olho na igreja. Estão de olho no povo de Deus. E é o Senhor quem manda eles ficarem de olho. De repente o Senhor chama os ímpios e diz: bote os olhos e vejam a confusão que eles estão fazendo. Vejam a vida que eles estão vivendo. Sabe por quê? Olha que coisa terrível. É o que o Senhor diz no versículo 10. Porque Israel não sabe fazer o que é reto. O Senhor chama os ímpios e diz: vejam um mau exemplo aí para frente de vocês. O meu povo não sabe fazer o que é certo. Dei privilégios a eles, os salvei do Egito, os tornei meus filhos, tornei-os a minha família. Eles que não valiam nada, que não tinham nada de especial, um povinho insignificante, eu os chamei, eu os salvei, eu dei da minha palavra, eu dei profetas, eu dei sacerdotes, eu dei lei, eu dei a eles todas as condições de viverem direito, mas não, eles preferem nem ouvir os profetas, eles querem viver a vida do jeito deles. Olhem para eles, eles não fazem o que é reto. Como é triste o mau testemunho do povo de Deus. Como é terrível ouvir de Deus dizendo: eles não fazem o que é certo. Eles não fazem. E o que é que eles estão fazendo de tão errado assim? O texto diz: eles entesouram nos seus castelos a violência e a devastação. Está dizendo, eles estão vivendo uma vida de luxo, dando bens dentro de casa, mas são bens frutos do seu pecado. Eles estão tirando dos pobres para viver uma vida luxuosa. Estão roubando, estão fraudando. Como fruto desse roubo, eles estão vivendo uma vida luxuosa. Israel olhava para o lado e dizia: nós estamos vivendo uma época áurea, prosperidade e riqueza. Estamos vivendo muito bem. Estamos vivendo todos muito bem. Mas na verdade é que estavam explorando os mais pobres. Eles estavam adquirindo muitas terras, mas é por causa da pobreza dos pobres que estavam fazendo com que eles precisassem vender as terras. Eles tiravam as condições dos pobres sobreviver. Estavam roubando os bens dos órfãos, roubando os bens das viúvas, explorando a ignorância dos que saíam do interior para morar na cidade e não sabiam se virar bem na cidade, e eles se aproveitavam da ingenuidade deles. É assim que vocês vivem. Vocês vivem para ganhar dinheiro. Vocês vivem para ficar rico.
Vocês vivem para encher a casa de vocês de bens, mas bens frutos da violência e da devastação. Vocês não sabem fazer o que é certo. Não sabem fazer o reto. Por isso, versículo 11. Assim diz o Senhor. Ok. Querem juntar coisa, né? Ter casa grande, bonita, arrumada. Um inimigo. Ele não fala que é a Síria, doutor? Ele diz não. Nunca diz quem é. Um inimigo cercará a tua terra. Vocês vão descobrir que o que vocês têm não vale de nada. Que vocês vão estar na sua casona bonita, arrumada, cheia de coisa boa dentro. O inimigo vai cercar a tua terra. Vocês se acham protegidos porque tem cerca elétrica, porque tem alarme, mas eu vou derrubar a sua fortaleza. Sua casa é protegida, mas eu vou derrubar. Olha o tamanho das casas, os seus castelos serão saqueados, eram mansões, ele diz. Vocês vão ver gente entrando dentro da sua casa e levando sua TV de 75 polegadas Full HD. Você vai ver eles entrando na sua casa e levando sua coleção de joias e relógios. Você vai ver eles levando seu sofá novinho. Você vai ver eles entrando na sua mansão e tirando os quadros da sua parede e os objetos de arte espalhados. Você vai ver eles levando seus eletrodomésticos. Vão entrar e vocês vão ver, e assim diz o Senhor, versículo 12. Vai sobrar muito pouca coisa. Essa imagem, de novo, é a imagem do interior. Ele só fala muito das coisas que ele via. Ele diz assim: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel. Só que na verdade era uma lei, meus irmãos. Havia uma lei no Antigo Testamento que dizia o seguinte: que quando um pastor tivesse cuidando das ovelhas, uma ovelha fosse atacada por um leão, já foi atacada. O que é que faz agora? Não tem mais o que fazer. O leão pega a ovelha, já era, meu velho. Você não tem como tirar da boca, chegar lá e tomar da boca e a ovelha sair viva. Ele deu um bote e a ovelha já está morta. Mas aí a pessoa tinha que ir lá, espantar o leão e trazer pelo menos um pedaço da ovelha. Uma perna, um cotoco de uma perna, um pedaço de uma orelha. Você tinha que pegar um pedaço dela, não interessa. Então você deixava o leão comer, depois você afugentava para pegar pelo menos algum pedacinho dela. E você tinha que trazer esse pedaço da ovelha para o dono da ovelha, para o dono do rebanho. Chegar e dizer: olha, o leão pegou uma ovelha. Aqui, ó, a prova. Por que ele precisava fazer isso? Porque em Êxodo 22 vai dizer que se ele não fizesse isso, podia ser acusado de roubar. Ele podia ter vendido a ovelha e ir lá dizer para o patrão, dizendo: olha, a ovelha o leão pegou. Quando na verdade ele tinha vendido a ovelha. Mas se ele levar a orelha da ovelha, aí não tem jeito. O patrão ia lá dizer: realmente, está rasgado aqui, então. Ele tinha que levar a prova de que a ovelha foi atacada. Tinha que levar a prova, mas a ovelha estava morta, já era, já tinha perdido. O Senhor diz: o que é que vai sobrar de Samaria? Talvez um pedaço de uma ovelha. Porque quem vai atacar? O Senhor vai atacar. O Senhor é um leão. E atacando essa ovelha, diz: vai sobrar o quê? Assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas um canto da cama, uma parte do leito. O que é que vai sobrar? Um pedacinho da rama, só isso. O que aconteceu é que quando Samaria foi invadida pelos assírios, grande parte morreu na invasão, outra parte foi levada cativa, foi enviado para Samaria um grupo de estrangeiros para tomar posse da terra. O grupo de estrangeiros casou-se com o restante dos judeus que estavam por lá e formou um povo mestiço chamado samaritanos.
no Novo Testamento são tão conhecidos. Não eram mais sangue puro de Israel. Se tornaram mistos. Ou seja, só sobrou uma pontinha da orelha. Um pedacinho da cama. Foi a única coisa que sobrou. O Senhor vai destruir vocês. Versículo 13 até o 15 diz: ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor dos Exércitos. Escutem o que eu estou dizendo. Dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões, vou destruir os altares de Betel, religião falsa de Jeroboão I. Vou arrancar as pontas do altar, eu vou cortar as pontas do altar. As pontas do altar era o lugar onde você se agarrava para fugir da ira de Deus. Diz, eu vou cortar as pontas, não tem como fugir da ira de Deus. Diz, eu vou acabar com todos os bens de vocês, eu vou destruir a casa de inverno e a casa de verão. Mais ou menos ele estava dizendo aqui, eu vou acabar com você, com a casa de Gravatar e a casa da praia. Não vai sobrar nada. Além disso, ele diz, eu vou destruir as grandes casas, as mansões. Não vai sobrar nada, eu vou trazer uma destruição. Como é terrível ver quando o Senhor resolve julgar o seu povo por causa da iniquidade deles. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o Israel do Senhor. Por isso, essa mensagem é para nós, servos de Deus. E o Senhor nos levanta algumas questões hoje, porque de novo o leão de Judá está rugindo. Em primeiro lugar, meus irmãos, o Senhor nos lembra que nós somos alvos de grandes privilégios. O Senhor tem dado ao seu povo pregadores. Não interessa em que lugar do mundo você esteja hoje. Não interessa se você está lá no interior de Pernambuco, numa quantidade enorme de cidades que não tem igreja evangélica, não importa, você tem internet, você tem o YouTube, você tem pregadores, você pode acessar cidades vizinhas. Não é como antigamente que tinha que ir a cavalo, você tem carro, você tem ônibus, passagem hoje é barata. Se você for idoso, ainda vai de graça. Existem condições, o Senhor nos dá grandes privilégios, meus irmãos. O Senhor nos dá grandes bênçãos de podermos estudar a palavra, conhecê-la, saber qual é a verdade. Se o Senhor tem esclarecido a sua mente, se o Senhor tem te ensinado sobre doutrina, se o Senhor tem te instruído na palavra, Ele está tornando você ainda mais responsável pela sua vida espiritual. Por isso aqui deixa o Senhor um alerta. Se você tem sido abençoado por Deus com salvação e conhecimento, se o Senhor tem sido bondoso para com você, te dando o privilégio de ouvir a mensagem do Senhor, o Senhor cobra de você um comportamento diferente. O Senhor quer santidade do seu povo. O Senhor quer que você coloque em prática no seu dia a dia. O Senhor quer que você coloque na prática o que você tem aprendido e não ficando na teoria, porque ficar na teoria não faz diferença nenhuma, porque aqueles que ouvem a palavra e não a praticam são semelhantes a um homem que contempla a sua própria imagem no espelho e uma vez voltando as costas já se esqueceu. Meus irmãos, o Senhor nos conclama a uma religião verdadeira. Ele quer que a gente pratique a palavra e não seja só ouvinte, porque ouvir a palavra, meus irmãos, é bom, é interessante, é legal conhecer, é legal saber, mas sem praticar, vai ouvir o rugido do Senhor. O Senhor te avisa, eu tenho te dado muito, tenho te dado muitos privilégios. Não pense que isso é de graça. Isso é em vão. Porque muitos pastores estão no inferno hoje, plenamente convictos para lá. Já parou para pensar nisso? O Senhor advertiu Timóteo justamente nesse sentido. Cuida de ti mesmo e da doutrina, porque para depois você não ter salvado a muitos, você mesmo se... Não se engane. Ter conhecimento não te torna um salvo. Andar nos caminhos do Senhor é prova de que você é um salvo. Se o Senhor tem te dado privilégios de salvação e de conhecimento, na hora de colocar em prática a vida, na vida, no dia a dia, o Senhor nos conclama a vivermos o Evangelho. Pastor, mas
Daqui a pouco a gente pensa nisso. Ele fez, não, você quer ensinar causa e efeito. É hoje que o Senhor está rugindo. E se o Senhor rugiu no ouvido de um profeta, o profeta vai falar. E se você hoje está tendo acesso a essa mensagem, é o Senhor rugindo no teu ouvido por meio de um profeta. Porque o profeta escuta o rugido e o proclama, ele só reverbera, ele não é nada mais, nada menos do que um eco do rugido do leão. Por isso, não tomem palavras como sendo coisas soltas no vento. Entenda, o Senhor fala conosco hoje pela manhã. O Senhor nos adverte hoje pela manhã. E o Senhor está apontando para nós a nossa vida pecaminosa, a nossa imoralidade, a nossa falta de amor ao próximo, o nosso descuido com relação às Escrituras, o descuido de andar conforme a palavra do Senhor, o desinteresse pela sua obra. O Senhor aponta as suas armas contra nós e nos lembra de que quando Ele se erguer, quando Ele se levantar, Ele sempre produzirá um estrago enorme. O céu, querido, será um lugar de grandes surpresas. Será um lugar de surpresas porque você vai encontrar gente lá que você nunca sonhava que essa pessoa está lá. Você nunca tinha nem noção disso. Porque de repente você pensar assim, a pessoa, essa fulano vai para o inferno, porque fulano não presta. Mas a pessoa, 5 minutos antes de morrer, disse, Senhor, eu não presto, me perdoe, perdoa. Pronto, foi. Eu ontem à noite, antes de dormir, estava ouvindo Elvis Presley cantando música gospel. Era o maior prazer da vida dele. Eu me peguei pensando justamente isso. Senhor, será que eu vou encontrar Elvis Presley no céu ou será que ele se perdeu mesmo? Morreu drogado. E daí? Queridos, será um lugar de grandes surpresas também. Porque muita gente que você espera com certeza encontrar lá não vai estar. Muitos grandes pregadores serão procurados no céu e eles não vão. Muitas pessoas com muito conhecimento bíblico, você conviveu na igreja, que você dizia assim, essa pessoa aqui é certeza, não vai estar. Vai estar porque fez uma distinção em sua vida entre conhecer sobre Deus e viver com Deus. Por isso o Senhor nos dá um alerta muito grande hoje. Cuidado. Porque quando o leão de Judá ruge, a gente deveria ficar bem assustado. O leão de Judá ruge, nós deveríamos parar e refletir a nossa vida. Queridos, com grandes privilégios, tem grandes responsabilidades. O Senhor está trazendo grandes privilégios para cada um de nós, para mim e para vocês. Ele quer de nós que a gente coloque em prática o que Ele nos tem ensinado. Vamos vida santa, íntegra e reta diante dos homens. Possamos caminhar nos seus caminhos. Quando Ele rugir, do alto de uma nuvem, cercado por todos os seus anjos, nós estejamos do lado do leão, glorificando o nome dele. Deus nos abençoe, meus irmãos.